Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui extremamente importante. Hoje eu vou trazer um vídeo com o tema: o que eu faria se estivesse começando a investir hoje mesmo. De certa forma, eu vou me colocar no lugar de vocês nesse vídeo, com diversas dicas e também truques que vocês podem fazer de forma prática para sempre fazerem bons investimentos aí no dia a dia de vocês, tá joia? Não esqueça de curtir esse vídeo, enfim, compartilhar com outras pessoas e se considerar inscrito no canal para sempre receber esses conteúdos. Bom, vamos lá. Estou compartilhando a tela aqui com vocês já. De novo, o tema vocês já viram aí, o que eu faria se estivesse no lugar de vocês e começando a investir hoje mesmo. Basicamente, pessoal, a ideia desse vídeo aqui, eu vou trazer 3 cenários possíveis, que muitos de vocês que estão me assistindo estão inclusos neles, e dentro desses 3 cenários possíveis, qual seria o melhor passo a passo, o melhor direcionamento que vocês poderiam ter aí para fazer bons investimentos, tá? Então, começando aqui. Primeiro cenário possível, deixa eu até pegar a caneta aqui já para deixar certinho. Qual que é o primeiro cenário possível? Pessoas que não têm investimentos, não têm uma carteira, não têm valor financeiro e querem começar a investir, tá? Muitas pessoas estão nesse primeiro cenário. O que você indica aqui? Eu vou falar nos próximos slides aqui certinho para vocês, mas de novo, várias pessoas estão aqui porque não têm investimentos, não têm uma vida financeira organizada e têm a vontade de começar a investir, tá? Então, eu vou falar sobre isso aqui. Segundo possível cenário, pessoas que têm investimentos, mas não têm conhecimento e direcionamento correto para fazer esses bons investimentos. Principalmente para as pessoas que têm aproximadamente aí 40, 45 anos, 55, 60, porque elas têm valor financeiro, mas não têm um conhecimento / direcionamento correto para fazer bons investimentos. E por fim, o terceiro cenário, que inclusive eu estou incluso aqui, são as pessoas que têm investimentos e têm o conhecimento / direcionamento, tá? Mas é importante também de falar alguns pontos para vocês, porque eu sei que muitos de vocês aí que estão me assistindo têm o conhecimento e têm o direcionamento correto de fazer bons investimentos, mas se vocês não considerarem alguns pontos importantes que eu vou falar aqui para vocês, inclusive eu tenho que me colocar nesse lugar, vocês não vão ter um resultado interessante na carteira para o longo prazo, tá? Então a gente vai falar sobre isso também. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer então, Lino, de acordo com esses 3 cenários que você me apresentou aqui? A resposta é simples, pessoal. Vocês têm que se enquadrar em pelo menos um desses 3 cenários. Uma vez entendido qual cenário vocês estão hoje, vocês vão seguir esse passo a passo breve que eu falei para vocês e com certeza ter excelentes frutos aí no longo prazo, tá? Vamos lá, o primeiro cenário, retomando o que eu falei para vocês, só que de forma detalhada. Pessoas que não têm investimentos, certo? E querem começar da forma correta. O que essa pessoa tem que fazer? E muito provavelmente é a sua realidade, tá? Então, investidor e investidora, primeira coisa e a fundação que eu sempre falo para todo mundo é: organize a sua vida financeira. Não tem como a gente falar, pessoal, da palavra investimentos, não tem como a gente falar de uma carteira de investimentos com uma vida financeira desorganizada. Ou seja, receitas de despesas muito descasadas ali, ou mesmo a pessoa tem uma despesa muito grande da sua prerrogativa de estilo de vida, e dentro disso não tem um excedente mensal, que é justamente o aporte na carteira de investimentos, tá? Então, primeira coisa, que é a fundação, organize a sua vida financeira para você que é uma pessoa que não tem investimentos e quer começar da maneira correta, tá? Uma vez você feito esse check, que é justamente esse certinho que eu coloquei aqui, você começa na sua construção da sua reserva de emergência. Eu gravei vídeos já aqui anteriores, vocês podem acompanhar também e pesquisar. Vou gravar também um vídeo detalhado sobre a reserva de emergência para vocês nunca mais terem nenhuma dúvida, inclusive como otimizar essa reserva de emergência. Mas entendam, pessoal, tem que ter uma reserva de emergência. Independente se você está começando, se você tem conhecimento como eu, por exemplo, do mercado que é profissional, todo mundo tem que ter a sua reserva de emergência, tá? Isso aqui não tem conversa. Então, organize a vida financeira e construa a sua reserva de emergência. Feito esses 2 pontos, que são as fundações da parte de investimentos, aí essa pessoa, muito provavelmente que não tem investimentos e quer começar, ela vai começar a se aprofundar no nível de conhecimento básico dos investimentos. Como que funciona uma renda fixa, como que funciona o mercado, por exemplo, da bolsa de valores de forma bem breve, como que funciona os ciclos econômicos, quando a gente pensa em taxa Selic, o que significa taxa de juros, inflação. Então é um conhecimento bem básico e bem breve que ela precisa entender, e feito isso ela vai aplicar também esses conceitos no dia a dia dela ali também, que eu acho super factível, tá? Então, uma vez você, na verdade, essa pessoa, esse investidor, essa investidora, entendendo esses conhecimentos básicos, ela finalmente vai para a última etapa, que é o quê? Montar a sua carteira de investimentos, que muito provavelmente vai ser uma carteira conservadora, uma carteira de renda fixa ali, mas pode ter certeza que essa pessoa já vai ter
caminhado muito bem dentro desse fluxo aqui que eu mostrei para vocês, e com certeza ela vai fazer aportes relevantes aí em todo o período e ter um excelente resultado no longo prazo, tá? Então, de novo, se você está nesse cenário, siga esse passo a passo e com certeza você vai ter muito êxito também, tá? Independente se você está começando, se você começou há 2, 3 meses, mas entenda que isso aqui já é um baita de um direcionamento que eu posso dar para vocês também. Segundo cenário, pessoal, aqui é justamente a parte que a gente, assessor, consultor financeiro, entra, né? Que são justamente as pessoas que têm investimentos, têm um valor financeiro, têm aplicações financeiras, mas não têm o direcionamento / conhecimento correto para fazer esses investimentos, tá? Então, é justamente isso aqui que está no slide. O investidor ou investidora tem a grana proveniente de uma poupança que teve da vida inteira, guardou dinheiro, proveniente muitas das vezes de uma venda de um imóvel que aconteceu e tem esse valor financeiro no primeiro momento, uma participação societária que vendeu também, enfim, N prerrogativas que ela tem essa grana no momento, tá? Qual é o passo a passo, Lino, para esse cenário? E se você está me assistindo, você está muito provavelmente nele. Pessoal, exatamente o mesmo anterior com algumas alterações, porque a fundação segue a mesma, tá? Ou seja, organizar a vida financeira. Essa pessoa que já tem grana, mesmo assim, ela tem que ter uma organização na sua vida financeira. Receitas e despesas, o diferencial disso é o excedente mensal, e esse excedente mensal entra na parte de aporte financeiro mensal para a construção do patrimônio no longo prazo, além do que ela tem, além da grana que ela já possui, tá? Então, tem que ser feito isso, percebe que a fundação sempre vai ser a mesma. Uma vez feito essa vida financeira organizada, construir a reserva de emergência também, igual eu falei para vocês. E agora, o ponto importante desse segundo cenário é a terceirização na estruturação da carteira de investimentos junto com a consultoria que esse profissional vai ter, tá? Por quê? Eu falo isso, pessoal, por experiência própria, né? Porque eu sou profissional do mercado e atuo diretamente nesse segundo cenário com investidoras e investidoras na ponta. Por quê? O que acontece? O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: se você terceirizar essa estruturação da carteira, você tem que ter um profissional que esteja condizente com aquilo que você busca, tá? Tanto na forma de confiança, que eu acho que é o principal limiar para uma pessoa tomar conta do seu dinheiro, principalmente desse valor que você juntou a vida inteira. Então, primeira coisa, você tem que ter esse nível de confiança com essa pessoa, com essa instituição que ela muitas das vezes representa. E não somente isso, um modelo de transparência na atuação desse serviço, tá? Por quê? Esse pessoal que eu estou falando para vocês, que são os investidores e investidoras na ponta, que tem um valor financeiro, mas não tem direcionamento, eles não têm um tempo hábil de tomar conta dos investimentos que eles possuem, ou mesmo estudar sobre o mercado de forma geral. Então, o que eles fazem? Eles terceirizam essa gestão ativa do seu patrimônio para um profissional na área, no caso, um exemplo meu, né, como assessor ou consultores também de investimentos aí no mercado, e com isso ele é remunerado e por isso ele tenta justamente agregar o máximo de valor possível para a carteira desse cliente investidor na ponta, tá? Então, de novo, tem que ter, logicamente, uma terceirização desse serviço, até porque essa pessoa, esse investidor, essa investidora não tem um tempo dentro da sua rotina de tomar conta dos investimentos. Imagine uma pessoa que tem, por exemplo, 2 milhões de reais que atua no seu segmento, por exemplo, empresarial, ou mesmo é um médico, por exemplo. Você acha que ele vai ter tempo de ver bolsa? Você acha que ele vai ter tempo de ver ciclos econômicos, taxa Selic, ou mesmo estudar sobre? Muitas das vezes tem muitos médicos que conseguem esse cenário, tá? Mas a maioria realmente não consegue, então é justamente aí que entra essa parte da terceirização do serviço. Então, de novo, pessoal, tem que ter um limiar de confiança, tá? Entre o investidor e investidora e o profissional que atende esse investidor e essa investidora, e também tem que ter uma questão de transparência no modelo de atuação, tá? Eu vou falar sobre isso num vídeo separado mais para frente, mas é extremamente importante vocês considerarem isso aqui também. Por fim, feita essa terceirização e estruturação da carteira, aí a gente monta, como profissional, muitas das vezes, essa carteira de investimentos estruturada para esse investidor seguir junto com um plano estratégico, seja com aporte mensal de X mil reais, ou seja, alguns mecanismos que a gente pode viabilizar financeiramente para que esse investidor tenha êxito, principalmente pensando no longo prazo, tá? Então, são essas prerrogativas que eu falei para vocês. O último cenário é finalmente aonde eu estou, que é não somente como investidor na ponta, como profissional também, porque aqui estão exatamente as pessoas que têm investimentos, uma carteira de investimentos e têm o conhecimento e o direcionamento sobre o mercado financeiro de forma geral. Mas, de novo, eu trouxe esse cenário também, apesar de ser uma minoria das pessoas, mas é importante eu falar porque existem erros aqui que muitas pessoas, inclusive eu, preciso me atentar para não cometer, tá, pessoal? Então, de novo, exemplificando aqui, pessoas, investidores que têm um valor financeiro e têm um conhecimento,
elas seguem exatamente a mesma prerrogativa que eu apresentei para vocês, que é a fundação de tudo. Organiza a vida financeira, construção da reserva de emergência e, finalmente, a estruturação da sua carteira de investimentos, que no caso, essa pessoa, esse investidor, essa investidora possui, tá? Porém, o principal ponto que a maioria desses investidores que estão nesse terceiro cenário tem problema é justamente na gestão ativa. Por quê? Por conta da correria, de novo, por conta da agenda muito semelhante do cenário anterior que eu falei para vocês, eles não têm uma gestão ativa do seu portfólio de investimentos, seja pela correria ou mesmo pelo dinamismo do mercado financeiro. Então é extremamente importante você que toma conta da sua carteira de investimentos, tem um conhecimento básico sobre o mercado e também um conhecimento de forma geral, você tem que ter uma gestão ativa e um acompanhamento, pessoal, não tem jeito. Tem que ver o mercado, tem que ver como que está indo, principalmente para aqueles ativos que são de renda variável, então você tem que acompanhar a bolsa, tem que acompanhar as métricas e prerrogativas das narrativas que estão em principal pauta aí quando a gente está falando do mercado de forma geral. Então, de novo, gestão ativa com a vida financeira, mais a carteira de investimentos também. Por quê? Você fazendo uma gestão ativa, aí eu me coloco nesse lugar como profissional também e como investidor, acompanhar sempre o portfólio de investimentos, ver as oportunidades que a gente pode realocar. Não é movimentar muito a carteira não, tá? É fazer movimentações pontuais estratégicas e junto com isso, ter uma vida financeira regrada, que é justamente o que eu falei isso aqui para vocês. Porque eu tenho que ter meu aporte mensal. Se eu não me preocupar com o aporte mensal e ficar somente vendo ativo, qual que vai ser a performance agora que eu vou ter da minha carteira no mês tal, pessoal, tem que ser uma união dessas duas coisas, tá? Então, uma vez você tendo essa gestão ativa, acompanhando a sua carteira de investimentos e também acompanhando a sua condição financeira para um aporte ótimo que você pode fazer, vai ser um golaço, pode ter certeza, tá? Principalmente para essas pessoas que estão nesse terceiro cenário que eu comentei com vocês. Inclusive, eu me incluo muito bem aqui também, tá joia, pessoal? Mas assim, de forma breve, espero que vocês tenham entendido todos esses pontos. Eu tentei trazer aqui um resumo, me colocando no lugar de vocês, como se eu tivesse em 3 cenários diferentes aí e indicando logicamente para vocês os melhores caminhos que vocês podem tomar para que vocês possam fazer investimentos para ontem e fazer eles da forma correta, tá joia, pessoal? Então, espero que tenha agregado esse vídeo para vocês de forma geral. De novo, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo e tema também, me escrevam nos comentários, me mande uma mensagem, vocês têm o meu contato, tá? E por fim, o último slide que eu sempre trago aqui para vocês, se vocês quiserem uma opinião sem compromisso, principalmente para você investidor que estava naquele segundo cenário que eu falei para vocês, que é o que? Lino, eu tenho valor financeiro, tenho investimentos, mas estou percebendo que não está rendendo, estou percebendo aqui que eu estou deixando de aproveitar alguma oportunidade do mercado. Pessoal, entre em contato com a gente, tá? O QR Code está aqui, vai ser um formulário rápido ali que você preenche no máximo 2 minutos, para a gente talvez marcar uma conversa sem compromisso e também ver aquilo que eu posso te ajudar com uma opinião sem nenhum compromisso, tá? É esse o meu intuito aqui principal, de difundir esse conhecimento para vocês e com certeza, com base em tudo que eu já falei somente nesse vídeo, vocês vão ter um direcionamento bem mais interessante aí para fazer bons investimentos, tá joia, pessoal? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida ou sugestão, me escreva também, que eu estou à disposição. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.